Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, boa noite, Kátia. Seu microfone. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos nossos queridos ouvintes, telespectadores que estão aqui ao vivo e depois do gravado. Boa noite a todos. Boa noite também os companheiros, né, que estão aqui conosco ao vivo, que vão entrar depois no programa gravado. Boa noite, Alessio, que deve estar nos ouvindo, mas está no trânsito. Uma chuva terrível aqui em São Paulo, em algumas regiões, e pegou justamente a região que o Alessio está saindo, né, do trabalho. Aí eu falei para ele vir com calma, né, com tranquilidade, e se der, ele vai entrar mais tarde. Mas vamos vibrar bastante, né, que ele venha com bastante tranquilidade, que São Paulo, quando chove, a gente sabe que a capital para, né? Fora os alagamentos, então que Jesus o envolva, né? Que ele venha com muita tranquilidade. E os companheiros também, que, né? Os nossos companheiros, nossos amigos, que também estão no trânsito, também venha, né? Com tranquilidade, com calma, porque finalzinho de março, né? As águas de março, né? Águas de março, fechando o verão. Elas estão vindo, né, com força, porque fizemos tanto, né, Kátia, que conseguimos, Exatamente. né? Conseguimos o que queríamos, bagunçar o coreto mesmo da natureza, né? A gente atingiu o nosso objetivo meio que infeliz, né? Mas agora vamos colher os frutos, né? Agora vamos colher, que já é o tema da noite de hoje, né? Opa, deixa eu até ficar quieta aqui. Pera lá, senão é surpresa. Para a gente estar nos harmonizando, nos tranquilizando, né? Vamos fazer a nossa preparação, começando com a mensagem Jesus no teu dia a dia, do livro, né? Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O item 15, que diz assim: ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto à sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avassaladoras, indivíduos dando vazão às suas tendências do passado, extravasados na fantasia de reis, rainha, príncipe e princesa. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob o efeito de bebida alcoólica, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusão. Querido irmão, não faça da sua existência física uma grande noite de ilusão e não seja o carnavalesco
que se deixa absorver pelo vício e pela paixão, que obscurecem o sentido. Sabe por quê? Porque o amanhecer do retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. Olha que mensagem, não é? Que linda mensagem. E uma mensagem que traz a realidade, né? Nos chama à realidade, né? Do que é realmente a nossa existência. Não vamos aqui fazer assim contra carnaval, contra as brincadeiras, não é nada disso. Ele está pegando aqui um exemplo, né? Fazendo uma analogia no carnaval as pessoas brincam sem medo de ser feliz, sem olhar as consequências, né? E ele coloca que muitas das vezes muitas pessoas vivem a vida inteira como se estivesse numa noite de carnaval, fazendo tudo que vem à telha, dando vazão às suas paixões, e aí quando chega o amanhecer, como ele coloca, que é o despertar na vida espiritual, quando desencarna, a pessoa cai na realidade, uma realidade triste, de que não aproveitou, não utilizou todas as potencialidades, vamos dizer assim, tudo que pôde, né, para sua melhora, aquela vida toda que ele teve não o acompanhou, não vai acompanhar, né, esse sonho, essas paixões, essas coisas do materialismo, não irão nos acompanhar. E aí é uma dura realidade de dizer, perdi uma oportunidade, né? Joguei fora a minha reencarnação. E aí vai ter que, né, passar por mais uns bons bocados, né? E retornar da estaca zero, quando já poderia retornar de uma situação já melhor, né? Por isso que nós estamos hoje, e é o assunto de hoje, que nada é por acaso, que é justamente sobre isso, para a gente aproveitar essas oportunidades, aproveitar, né, fazer o nosso melhor, fazer com que a gente busque, né, a nossa transformação, que já vivemos num carnaval em outras vidas, com certeza, mas que agora é vida real. Agora, olha o nosso companheiro Alessio, conseguiu chegar. Boa noite, Alessio. Boa noite, Verinha. Boa noite, Kátia. Prazer e honra. Mais uma vez, estamos aqui. Boa noite, companheiro. Estamos aqui comentando a mensagem, né, que eu acabei de ler. Aí depois você pode fazer o Pai Nosso para nós, tá, Alessio? Que a mensagem Perfeito. diz justamente que pessoas vivem no carnaval, né? Fazem como se fosse fazer a vida um carnaval, e no dia seguinte, cai na realidade, né? Ou seja, quando chega na parte espiritual, cai na realidade de que tudo que fez foi em vão. Lutou por nada, né? Porque nada o acompanhou, e perdeu a oportunidade de melhorar, de buscar, e aí vai ter que retornar na estaca zero, quando poderia já retornar com uma condição melhor. Com o que nós estamos buscando, né? Na nossa existência, nessa. Porque já fizemos os carnavais, como eu estava comentando, né? Já passamos por carnavais em outras vidas, com certeza. E agora estamos buscando aqui a nossa vida real e buscando, né, uma melhora, uma vida melhor em outras, né? Que Jesus nos abençoe. Já vamos envolver o nosso companheiro Alessio, que fará a leitura, a preparação, e depois eu retorno para fazer a leitura do texto. Tá bom, Alessio? Tá bom, Kátia? Maravilha. Maravilha, isso aí. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Cris, Ivone, que já nos acompanham ao vivo, aos colegas que vão ver o programa gravado. Não vi a mensagem, mas em cima disso que você falou, Verinha, a gente ouve, né, muitas vezes assim, eu tenho a vida eterna mesmo, então para que eu vou também ficar correndo nessa vida? Eu não falo que eu tenho livre-arbítrio, então eu também não sou obrigado a me tornar uma pessoa melhor. Deixa para outra vida, né?
E se a gente, de fato, for pensar no livre-arbítrio, realmente, né? A única coisa que muita gente não fala, né? Que a gente deixa de pensar é que eu posso, sim, postergar essa nossa reforma, usar essa nossa existência para nos melhorarmos. Eu posso postergar. E eu posso, sim, porque é pela misericórdia de cair. Opa, voltou? Estão me ouvindo? Acho que o meu deu uma travada aqui. Então, assim, eu posso postergar, só que a única coisa que ninguém fala é que é o seguinte: será que eu vou ter a próxima oportunidade aqui nesse planeta? Pode ser que não. Então a gente pode demorar, ficar inerte, não querer, né, ficar nos carnavais, como a Vera diz, a vida inteira. Ah, Deus é justo, vai me perdoar e vai me dar a oportunidade. Vai sim, mas isso não quer dizer que seja aqui. Talvez nós seremos gentilmente convidados a darmos continuidade na nossa vida, mas num planeta que não tenha luz, talvez não tenha meios de locomoção, ou seja, vamos encarnar em lugares da Idade da Pedra, porque já que estamos tão experientes nas farras, né, nas festas, então nós vamos usar esse conhecimento num lugar em que não existe nada, para darmos lá, sermos útil lá, já que não queremos ser útil aqui, então seremos útil num lugar que não tenha nada. Quem sabe seremos os exilados de capela de outros lugares, né? Enfim, então, que possamos aproveitarmos agora essa oportunidade para, quem sabe, né, na próxima existência, tivermos em lugares que nos dê condições de evoluirmos mais ainda, né? Que assim seja. E vamos, então, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, aos nossos irmãos que nos acompanham ao vivo, também aqueles que estão assistindo o programa gravado, cumprimentando também os mentores, responsável por este programa maravilhoso, eu, você, Emmanuel, assim como também os nossos amigos encarnados e também os espirituais responsáveis pela nossa rádio web, Cristo Consolador, que nos dá todas as condições de colocarmos esse programa ao ar. E vamos também cumprimentando aquele nosso amigo, aquele anjo de guarda, amigo que nos auxilia sempre, desde quando nascemos, muitas vezes até antes, já vai ali nos orientando, nos protegendo, nos dando todas as condições também para que possamos tomar melhores decisões, melhores escolhas, pois sabemos que são nossas escolhas que nos definem, então que possamos refletir melhor em cada escolha, junto com esse nosso irmão amigo, possamos estar cada vez mais sintonizados com ele, e ele que já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo também, com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, possamos sentir o seu manto protetor, redentor, nos dando todas as condições necessárias para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecidos à nossa mãe querida, ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus, e diante dele agradecemos por tudo que fez por nós, pela humanidade, agradecemos com os seus exemplos, com os seus ensinamentos, exemplos e ensinamentos de paz, de amor, de renúncia, de coragem, perdão, fé, enfim. Dentre tantos outros exemplos, possamos mirarmos no seu modelo de vida e estarmos nos transformando também em uma pessoa cada dia melhor. Agradecidos, pedimos ao nosso irmão que nos conduza, então, na presença do nosso Pai Maior Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos então pedindo licença e autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presente para darmos início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje. E vamos envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa companheira Verinha, que vai fazer a leitura. E todos nós, em especial nossa convidada de hoje, a Kátia, também esteja bastante intuída e a gente bastante receptivo para
fazermos mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, né? A nossa convidada, eu nem comentei, nossa convidada Kátia, que também é aqui da Web Rádio, tem um timaço, viu, Alessio? Na segunda-feira, né? O Delso, a Marília, a Kátia, o Evangelho, logo Só cedo, fera. na segunda, a gente já começa a semana, né? Com reflexões assim maravilhosas. Parabéns, viu, Kátia, pelo programa. Eu sinto muito honrada, né, de estar participando ali como ouvinte, porque são reflexões assim que já trazem, com certeza, para o nosso dia a dia. E fica aqui, né, o convite para os nossos companheiros também estarem, né, participando dos outros programas da Web Rádio, inclusive o da Kátia Kudelso, né, que time, né, Alessio? Topzera, né? Só os Masters. Só outra, é só diretoria, né? Outro nível. É outro nível. Seja bem-vinda, Kátia. Então, vamos começar o texto, que tem tudo a ver também com a mensagem, né? Que não é por acaso, né? Hoje é o livro Caminho, Verdade e Vida, essa coleção maravilhosa, coleção Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item 82, madeireiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 31. Então, vou ler novamente. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Ao seco? Ou seja, né? Se ao verde, que é Jesus, nós fizemos tudo aquilo, que imagine com o madeiro seco que somos nós, né? E aí Emmanuel, né, vai estar conversando conosco sobre essa passagem. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Então, olha que Emmanuel está nos dizendo, né? E em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço da reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas utilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso, Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Bom, fantástico, né? Esse texto fantástico que vai nos trazendo de ponto a ponto ali a questão da nossa reencarnação, que tem tudo a ver
com o texto, né, da leitura do texto, da mensagem de abertura, que nada é por acaso, né? Quando o nosso irmão José de Moraes vem nos lembrar também para que a gente não faça a nossa vida um carnaval de ilusões, né? E Emmanuel vem aqui nos trazer a questão o porquê estamos sofrendo, o porquê passamos por desafios, né? Qual é o motivo de tanta amargura, de tanta situações difíceis que ainda passamos? Pelos nossos compromissos, por nós mesmos. E ainda ele faz não vou dizer nem comparação, ele já faz assim, trazendo o mestre, né? Se o mestre, que era uma seiva viva, passou pelas situações que passou, que nós fizemos passar, que dirá nós, que ainda somos aquela figueira seca, né? Que ele coloca lá no Evangelho, capítulo 19, que ainda somos aquela figueira seca, que, como a Alessio bem lembrou, não estamos dando fruto, não estamos aqui numa reencarnação ainda a passos, né, lento, buscando ali, né, a nossa melhora espiritual, mas que, na verdade, muitas das vezes queremos sombra e água fresca, né? Não queremos passar pelas situações, queremos estar aqui como se fosse uma festa, um parque, com todas as despesas pagas, né? E só alegria. É claro que nada impede de fazermos as festas, nada impede de sermos alegres, né? Mas com consciência, né? Tendo a consciência de que o que passamos, os desafios que passamos, faz parte, né? Do nosso aprendizado e faz parte mais ainda do que um aprendizado, que é um resgate. São os dois, né? A lição e o hospital, para ver se a gente consegue ir curando as nossas chagas, né? Curando as nossas dores, as nossas mazelas. Falei bastante, né, Kátia? Agora vou deixar você falar, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, Kátia. Ai, boa noite, Alessio, boa noite, Verinha, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite aqui a Maria Cristina, que está com a gente, Ivone de Castro, um irmão aqui, José Luiz, direto de Natal, Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. Né? Muito bom ter o pessoal com a gente. Para esse a vida está mais fácil, né, velho? Olha lá, já está lá nas praias de com certeza. Vamos chegar lá nesse nível aí, hein? Seja bem-vindo, José Luiz. Seja bem-vindo, José Luiz. Aqui a boa noite, Daniela, também, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Os times que a gente monta aqui nessa web rádio são de pessoas que estão todas comprometidas, inclusive vocês são um timaço também, viu? Nível top. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, porque além da gente aprender, né, as lições aqui do Mestre Jesus, a gente está sempre trocando nossas figurinhas, trocando experiências, é muito bom. Eu que agradeço, só tenho que cada dia mais dobrar meus joelhos em oração e agradecimento a Deus por ter essa oportunidade. Eu posso dizer que eu também tive meu caminho de Damasco, antes mesmo de uma certa fase que eu passei na minha vida de um problema de saúde um pouco sério, e envolvia, né, minha garganta, envolvia a minha tireoide, tive que fazer uma operação, fiquei com um pouco de medo. E daquele momento naquela época, eu tinha muita vontade de fazer o curso de expositores, para fazer preleção, mas eu nunca me achava digna de falar nada para ninguém. Só que quando eu tive esse problema, eu corri o risco de ficar sem falar, por conta da manipulação das cordas vocais durante a cirurgia, que ia ser muito intensa. Então o médico já tinha me avisado que eu poderia voltar, né, que a probabilidade era muito alta de eu voltar sem a voz. E eu fiquei muito chateada naquela época, porque tem duas coisas que eu gosto de fazer nessa vida, de conversar e dar risada. Então eu fiquei imaginando, eu sem falar, falei, poxa vida. Então eu pensei, bom, seja o que Deus quiser, recorri aos passos do Centro Espírita, recorri aos tratamentos espirituais, né, cirurgia espiritual, e graças a que estou aqui hoje falando. E naquela época, depois que eu saí da cirurgia,
Eu me lembro que eu fiz a cirurgia e fiquei várias horas sem dar uma palavra. A enfermeira vinha, me dava o remédio, vinha o pessoal das equipes trazer alimento, me alimentei. Isso desde as 8, 9 horas da manhã, que mais ou menos o horário que tinha acabado a minha cirurgia, eu só fui falar, abrir minha boca para dar uma palavra quando foi por volta das 20 horas da noite, quando o médico que me operou voltou de outra cirurgia em outro hospital e veio conversar comigo para saber como é que eu estava. E aí eu tive que responder, porque até então não tinha, ninguém me perguntou nada, e o que me perguntaram eu respondia com a cabeça, né, de medo de não sair a minha voz. Quando eu abri a boca para falar com o médico, realmente não saiu muito bem. Eu tive que limpar a garganta, pedir um pouquinho de água, e aí eu falei, doutor, boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Então eu fiquei muito contente quando eu pude ouvir minha própria voz naquele momento. E eu pensei comigo, bom, então é o momento de eu falar coisas edificantes, então eu tenho que aprender. Eu estou no centro espírita já fazia, né, um bom tempo, falei, se eu já estou esse tempo na casa espírita, eu tenho que avançar, né? Eu tenho que avançar e continuar o trabalho, né? Aprender cada dia mais. E aí eu resolvi fazer os cursos, e daí surgiram as oportunidades de preleção, de conversar com os irmãos necessitados. Surgiu, né, durante a pandemia, os trabalhos da Web Rádio, estamos aí falando. Então, é muito bom, é gratificante, e para mim, eu vou dizer que eu pago os meus pecados, né, através da fala, quando eu posso falar de Jesus. Se eu estou praticando as lições, ainda estou longe disso, mas pelo menos eu posso divulgar e incentivar as pessoas, né, a lerem, né, o Evangelho de Jesus, se inspirarem, refletirem, junto com todo mundo aqui da Web Rádio, com vocês, do programa que a gente faz de segunda-feira, enfim, tantas oportunidades no Centro Espírita, são muitas oportunidades quando a gente atende os nossos irmãos que vêm em busca de um conselho, e isso é muito bom. Então, esse foi o meu pequena passagem do Damasco. Ainda tem muitas outras, mas essa é uma pequena parte, né? E agora vamos ao tema de hoje. E aí eu procurei, né, dar uma lida no tema quando a Verinha me passou, fui direto na Bíblia, porque eu gosto muito de ver o capítulo da Bíblia e ler um pouco. Aí eu fui dar uma passeada aqui, dei uma passada de olhos, né, em Lucas 23, a partir do capítulo de 26, que fala, né, Jesus no caminho do Gólgota. E é muito bonita essa passagem. Primeiro vamos lembrar, né, que quando a Verinha falou da seiva, no madeiro seco e o madeiro verde, mostra ali no madeiro verde a questão da biologia, né, da madeira, que ali existe uma seiva, que quando o madeiro está verde ainda, né, a folhagem está verde, quando as flores, tudo está as árvores também estão naquela questão que estão ainda em crescimento, todos têm a seiva. E essa seiva é o que dá vida, essa seiva é o que nutre, né, é o que alimenta a planta, é o que alimenta a madeira, o que alimenta a árvore. Então, é uma seiva sempre presente. Então, cada vez mais que vai passando o tempo, a seiva vai alimentando a planta e deixando ela bem. Quando a madeira, né, vai ficando seca, é porque vai perdendo, né, vai perdendo essa seiva, já vai ficando um material mais duro, e aí onde vai partindo ali para se tornar uma parte seca, velha, né, já passou da fase, passou do tempo. Então é legal a gente conhecer um pouco, né, porque Jesus fez tanta analogia, fez tanta comparação, né, com as parábolas que ele fazia com situações da vida, com a natureza. Jesus sempre usou isso para ensinar a gente. Até hoje, né, a gente, né, vai ler os evangelhos de Jesus, vai ler as suas parábolas, a gente percebe isso, de tantas mensagens bonitas que ele traz através das suas parábolas. E Jesus, se a gente for recordar, né, dar uma passeada naquela época que Jesus viveu e nesse caminho do Gólgota que ele estava percorrendo, de onde surgiu esse tema de hoje, a gente vai imaginar, né, Jesus num dia ensolarado, numa tarde ensolarada, o pobre sendo castigado, sendo xingado, alvo de cusparadas, de ofensas, de ironias dos soldados, carregando aquela madeira, né, tão pesada, e já flagelado, né, pelas surras que ele tomou. Então, a gente, né, vê uma situação muito triste naquele caminho do Gólgota, é um caminho muito sofrido, que, inclusive, quando a gente assiste os filmes, é a parte mais terrível de se assistir,
essa parte dos filmes, de saber que Jesus, um ser tão bom, tão maravilhoso, justo, perfeito, que esteve aqui na face da terra, teve que sofrer tanto para mostrar para nós como que a gente deveria passar os nossos sofrimentos. E aqui, né, mostra quando Jesus falou para aquelas mulheres, né, as mulheres carpideiras, né, que choravam ali naquele momento que ele passava pelo aquele caminho, ele olhava todo aquele choro, aquela lamentação, de um lado as mulheres, né, nesses atos de choro e lamentação, do outro ele via as pessoas, e principalmente os soldados, flagelando, e xingando, e cuspindo, ironizando, tornando o sofrimento dele, né, tentando, né, tornar o sofrimento dele muito pior do que já estava. E Jesus, quando ele observou as mulheres, ele falou isso, né, mulheres, está aqui até no item 28 de Lucas 23, Jesus, voltando-se para as mulheres, para elas disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-vos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Então também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos, que são aqueles que ladearam Jesus na cruz, né? Os malfeitores. Então Jesus, até nesse momento, ele deu uma lição para todos nós naquele caminho do Gólgota. Porque Jesus, vendo tudo aquilo, ele já sabia, tinha presciência de tudo que ele ia passar, e sabia que ele não devia nada, né, a ninguém, mas ele veio para nos ensinar. Aquelas mulheres chorando, sofrendo daquele jeito por Jesus, Jesus disse para não chorar por ele, chorar pelos filhos delas, e principalmente achar melhor aquelas que não produziriam frutos, não teriam filhos, não amamentariam, porque muitas vezes não iriam ver a queda de um filho que não gerou, né? Enquanto aquelas que teriam filhos, muitas vezes veriam o sofrimento e a queda dos próprios filhos, e as mães iriam sofrer muito mais por eles do que por Jesus, porque Jesus nada devia, e muitas vezes esses filhos que iriam sofrer no futuro teriam penas, né, a passar, porque nós somos seres aqui que estamos sofrendo, nós somos realmente, como a Verinha disse, os madeiros secos, mas porque nós estamos cheios de falhas, cheios de erros, como diz na Bíblia, como diz em outras religiões, cheios de pecados, cheios de passado aqui a espiar. Então, por nós, Jesus dizia, né, por nós é que deveríamos chorar, por conta dos nossos erros e pelo tanto de sofrimento que a gente iria ter pela frente. E é o que a gente está vendo hoje. Jesus profetizou naquela época, e o que acontece agora? Tantas situações difíceis que nós passamos, tantos filhos que nós vemos se perdendo nos caminhos, ou às vezes filhos que, pelo fato de ter um passado faltoso e vem para espiar, as mães perdem os seus filhos cedo por conta de doenças irreversíveis que a medicina muitas vezes não consegue curar, filhos presos nas penitenciárias e as mães chorando por eles. Então, tudo são situações que fazem o coração da gente sofrer. Muitas vezes não são as mães que estão nessa posição de ver os filhos sofrendo, mas os filhos vêm dos pais sofrendo, os esposos vêm das esposas e vice-versa. Vemos um parente sofrendo, um ente querido, um amigo. Então, a gente vê muitas pessoas sofrendo por conta... A gente sabe que é por conta do passado da gente, né? Que é faltoso, que é cheio de pecados, cheio de coisas erradas que nós fizemos e que a gente está aqui nesse momento para sofrer por eles. Se eu contei a historinha da minha estradinha de Damasco pequenininha, é porque eu tinha que passar por aquilo. De algum modo, eu tive que valorizar a doutrina que eu abracei, porque eu não estava valorizando o suficiente. Então, eu tinha medo de seguir, porque eu sabia, né, no fundo, que eu era uma pecadora mesmo, mas se Deus me deu essa palavra, o uso da voz para alguma coisa, que seja para o bem. Então, se Deus me deu uma voz boa, perfeita, que eu consiga estudar e melhorar cada dia mais as minhas pronúncias, através da língua portuguesa, se eu consigo compreender as lições do Mestre Jesus para passar para frente, pelo menos, então por que não fazer isso? Por que eu me trancava? Por que eu não fazia uso da minha palavra, pelo menos
né, a boa palavra poderia passar para frente. Por que eu não fazia bom uso disso, né, da minha própria voz? Então, eu tive que passar por aquela questão, por conta de um passado faltoso, que muitas vezes eu posso ter usado a minha voz para derrubar pessoas, né, numa outra encarnação, às vezes até na presente encarnação, às vezes a gente faz pessoas sofrer pela nossa palavra, ofendendo, achando que a gente tem razão e vai xingando as pessoas, vai querendo pagar tudo com a mesma moeda, não deixar nada sem resposta, porque a gente quer sempre estar por cima da carne seca. Então, por que eu não aproveitaria essa oportunidade, né? Então, Jesus mostrou para mim que eu tinha que passar por aquilo para mim fazer um bom uso da palavra. Por mais escorregadelas que nós damos na vida, sempre a gente tem uma ferramenta boa que Deus nos dá para a gente usar ela para o bem. Porque tudo serve para o bem. Teve uma vez que eu estava pensando assim, eu falei, caramba, né, a gente faz tanta coisa errada, a gente está aqui falando, né, de Jesus, e ainda estou pecando tanto, fazendo tanta coisa errada. E aí eu liguei o rádio, né, no carro e estava ouvindo a Rádio Boa Nova, naquela época não tinha web rádio ainda. Então surgiu essa questão do locutor naquela época falar, até se eu não me engano era o Manolo que é falecido hoje, surgiu a dúvida de por que eu tenho que fazer um programa, se eu tenho que falar de Jesus, se eu sou um pecador, se eu sou uma pessoa falha, que moral que eu tenho para isso? Mas aí ele disse, né, por que nós, ao invés de ficarmos se lamentando pelos nossos erros, não vamos usar a ferramenta para fazer o bem? Porque se a gente for esperar ser um santo para agir dentro das doutrinas evangélicas, dentro espírita, nas casas, nas igrejas, nos locais em que pode usar a palavra de Deus, então eu nunca que vou fazer nada, porque eu não vou ser santa nessa encarnação e talvez nas 10 próximas, né? Eu vou esperar virar um Jesus para mim fazer algo de bom? Jesus, quanto ele teve de trabalho para poder chegar onde ele chegou, quanto que ele desenvolveu as suas capacidades, quanto bem ele fez e quantas tormentas também ele teve que vencer. Logicamente que ele é um espírito altamente evoluído hoje em dia, de altas hierarquias, mas a gente está caminhando para isso também, a gente está caminhando para um dia chegarmos à perfeição. Ainda estamos longe disso, mas a gente não pode deixar para trás esses aprendizados, essas tarefas, não pode deixar ali esquecido, esperando o momento para a gente ser bom e fazer alguma coisa. Então, aquele momento eu me convenci. Eu falei, puxa vida, eu gostei do que esse irmão aí falou. Eu vou usar para mim. Então, eu vou desencanar sobre essa questão de que eu estou errando, sou falha, porque se a gente verificar que todo mundo está no mesmo nível aqui nesse planeta Terra, praticamente, então a gente não vai se fazer de rogado e deixar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus de lado e ficar sem fazer nada, deixar uma vidinha simples ali, não produzir nada de bom, porque eu vou esperar o momento que eu for uma pessoa melhor, eu vou fazer algo de bom para mim ter moral. E a gente também tem que pensar numa questão, deixar o orgulho de lado. Um dia as pessoas podem olhar para a gente e falar assim, nossa, como é que ela está falando de Jesus hoje? Eu lembro dela que ela fez tal coisa e tal coisa, ela foi errada e está aí dando uma de santinha. Então a gente tem que ser humilde e falar, realmente, eu errei e reconheço, mas hoje eu estou tentando melhorar. Se fosse hoje, talvez aquilo eu não faria daquela forma, eu faria de uma forma melhor. Então a gente não pode se deixar bater pelas críticas que a gente recebe, porque senão a gente não faz nada. E a gente vai ficar sempre como madeira seca, sem seiva nenhuma, né? Jesus tinha seiva para dar e vender. A gente veio como madeiro seco e reencarnado. Mas a gente pode tentar reanimar, né, usando a seiva do nosso Mestre Jesus, que é os seus exemplos, colocando em prática na nossa vida, nos tornando, quem sabe, um madeiro melhor, usando dessa oportunidade para sermos pessoas melhores. A gente precisa de prestar atenção nisso. Então, a gente pode lembrar de Jesus, chorar pelas nossas próprias falhas, porque ele, né, ele veio para dar o exemplo. E usar de tudo que a gente recebe na vida para se tornar uma pessoa melhor. Que como aqui está dizendo no texto, a Verinha leu, o produtor ele bate no pessegueiro para poder reanimar, né, e começar a produzir bons pêssegos. Então, é isso que acontece na nossa vida. Os problemas vêm, as tormentas vêm, as doenças vêm, para dar aquela chacoalhada na gente mesmo, para ver se a nossa seiva revive, né, e começa a animar direitinho a nossa madeira e a gente poder produzir bons frutos. Então, aí entrego a minha palavra para os meus irmãos, para continuar aí, complementar aí as lições aí. Maravilha.
Muito bom, Kátia, é verdade, né? Você falou do negócio da gente querer ser santo, né? E só que assim, a santidade, ela vem depois da ação, né? Então ninguém nasce santo, inclusive os santos de que a gente tem conhecimento, eles primeiro fizeram, né? Sofreram, né? Estudaram, fizeram muito durante muitas vidas, para depois vir a santificação. Então, realmente, a gente não pode esperar virar santo para poder fazer alguma coisa, senão a gente não vira nunca, né? E aí, talvez o objetivo de cada um de nós nem deva ser esse. A gente deve se melhorar, né? E a melhor forma da gente se melhorar é fazendo, servindo, né? É isso, né? E o restante não importa, né? Esses títulos, enfim. Mas é o caminho, né? E a mensagem também, eu acredito que Emmanuel hoje nos traz esse convite a refletirmos sobre os nossos desafios que, se para Jesus, né, que tinha toda essa envergadura moral, não foi fácil, então significa que para nós também não deva ser. Mas é possível e é necessário. Quando ele vem daquela forma, né, que tinha que ser daquela forma, de uma forma violenta, de uma forma assintosa, de uma forma armada, porque Jesus a gente estudou, né, que ele nunca perdia a oportunidade de ensinar, sempre ensinava para a gente, em todos os momentos. E essa estrada do Gólgota, né, também foi uma, como você bem falou, né, ele até aquele momento de dor e sofrimento é uma série de lições para a gente. E uma delas é essa, que não vai ser fácil. Mas ele suportou com toda a sua força, sua determinação. Ele veio na mesma condição que a gente, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas Jesus não sentia dor, Jesus não era igual a gente porque ele era dotado de uma mediunidade, enfim, mas não. Não, porque o propósito dele foi justamente vir numa condição de igualdade. Então, até na aula do Aprendizes lá do Evangelho, na aula 44, se eu não me falha a memória, eu acredito que naquela aula a gente traz, né, para os alunos justamente a parte medicinal daquela trajetória dele, onde mostra, né, a parte orgânica do corpo de Jesus, como foi sofrendo. Então, essa lição que ele nos trouxe é que é possível suportar. Ou seja, a nossa vida não vai ser fácil. A nossa vida, não viemos aqui para tirar férias, né? Não viemos aqui para ficar na boazinha, não. Nós viemos aqui com propósito de nos melhorarmos, de nos servirmos, e não com o objetivo de sofrer, mas que durante essa passagem, essa transformação, o sofrimento, ele faz parte de um processo de educação, de reeducação, inclusive. Então, ninguém vem com o objetivo de sofrer, mas durante a caminhada, os sofrimentos fazem parte da nossa melhora espiritual, da nossa evolução. Então, a grande mensagem também que ele nos traz é essa: olha, não vai ser fácil, não foi para mim. Também não vai ser para vocês. Mas eu, como vocês, vim em carne e osso. Sofri, doeu, né? Hesitei também, que na própria cruz tem uma passagem. Por quê? Porque é justamente para mostrar que nós somos em igualdade nesse sentido. No sentido de duvidarmos, às vezes, no sentido de sofrermos, no sentido de sermos traídos também, né? Porque Jesus, assim, como teoricamente foi traído, nós também seremos, muitas vezes, né? Não somos melhores do que ninguém, também não somos piores. Então, essa parte do madeiro seco, da figueira seca, pode acontecer com cada um de nós. A gente falou muito na questão das seivas, né? O que estamos correndo nas nossas seivas, né? O que nós estamos colocando? A parte da figueira para frutificar, ela tem que passar aquela água, né? De acordo com a sua necessidade,
a energia, todo uma situação boa para que dê frutos. Quando não passa aquela água, quando não passa aquelas energias, aquelas coisas boas, a figueira seca. E com a gente, o que acontece? O que nós passamos na nossa seiva? As coisas materiais, as coisas do planeta, né? Nós, ao invés de espiritualizarmos a nossa matéria, nós materializamos o nosso espírito. É onde a gente seca. Porque a nossa real condição é a condição espiritual. E quando a gente se depara com essa nossa casa chamada Terra, que é um presídio, entre aspas, para cumprir pena, a gente se empolga com as coisas do mundo. Então, ao invés de passar aquela água gostosa, aquela energia boa para frutificar, não. A gente entope as nossas veias de coisas materiais, de objetivos materiais, a gente vive para o material e a gente vai secando. Porque a água espiritual, o pão espiritual, que é o que vai nos frutificar, que vai fazer evoluir, a gente não tem. E aí a gente seca. E como bem lembrou a Verinha, né, lá no capítulo 19, no item 8, a figueira que secou, nos trata justamente isso. Se nós não dermos esse fruto, né, se nós não nos frutificarmos, nós iremos secar. E o que a gente faz com uma coisa seca, né, esturricada, que não gera fruto? A gente descarta, encosta. Jesus, Deus, nunca vai descartar a gente, vai jogar fora. Mas vai colocar a gente para tentar fluir num outro planeta, numa outra esfera. Né? Então, dentro da nossa misericórdia que a gente sempre recebe, seremos gentilmente convidados a tentarmos frutificar em outros lugares, e normalmente em lugares piores do que a gente encarnou hoje. Então, por isso que é uma grande convite, uma grande oportunidade, é um consolo para a gente, é para aliviar as nossas aflições, porque Jesus veio com essa missão, para exemplificar que não vai ser fácil, que a nossa vida será cheia de desafios, assim como a dele foi, que nós poderemos ser traídos como ele foi, que nós poderemos apanhar da vida como ele apanhou, mas que nós poderemos ressurgir depois de cara limpa, né? Quando ele se materializou após a sua crucificação, ele já se materializou de uma forma totalmente resplandecente, brilhante, de luz, renovado. Então, a grande mensagem que alguns chamam de ressurreição, a gente já falou disso em outros programas em relação à ressurreição, mas, enfim, a sua materialização renovado, fortalecido, resplandecente, é o resultado de todo aquele caminho do Gólgota, de tudo aquilo que ele passou. Então, até nisso, ele exemplifica para a gente como que é a nossa vida. É apanhando, entre aspas, é sofrendo, entre aspas, é aprendendo, é enrijecendo, é trocando dentro dessas nossas seivas, desmaterializando, né, e espiritualizando, para que dentro das nossas veias corram coisas espirituais, para que a gente vai se fortalecendo, para quando nós também fecharmos os nossos olhos e nós acordarmos do outro lado, possamos também acordar de uma forma mais vibrante, de uma forma limpa, sem chagas, sem doenças, sem pelo menos parte dos nossos vícios, parte dos nossos defeitos, para que a gente consiga, assim como Jesus e tantos outros espíritos que nós citamos aqui, possamos seguir a nossa caminhada. Ninguém falou que ia ser fácil, né, Verinha? Então já aproveito aqui também para fazer as nossas considerações finais, agradecendo a cada um dos nossos amigos que nos acompanham, Célia, que chegou aqui com a gente, o Alessandro, José Luiz, lá de Natal, a Dani, a Ivone, e a Cris, né, que se encontra com a gente, a cada um de vocês, muito obrigado por essa grande oportunidade, que possamos então ficar com essa mensagem de que não vai ser fácil, ninguém disse que ia ser fácil, estamos aqui para nos prepararmos, nos renovarmos, nos transformarmos em pessoas a cada dia melhor, e para alguns, uns mais, outros menos, os desafios, os sofrimentos, eles são necessários, assim como para Jesus foi também, para nos ensinarmos que somos capazes de suportarmos e que a vitória lá na frente vai glorificar
todo esse nosso desafio, né? Então, agradeço imensamente aqui, honrado de estarmos aqui. Passo para você, Verinha, fazer também as suas considerações e depois passar para a Kátia fazer o nosso encerramento e as vibrações. Obrigado, até a próxima. Nós que agradecemos, né? Dando continuidade, pegando o gancho, como diz o nosso companheiro Leandro, né? No capítulo 19, fala bem sobre isso, né? Que é a fé que transporta a montanha, que precisamos dela. Também comentamos hoje sobre os talentos, né? A parábola do talento, que nós não devemos enterrar, pelo contrário, né? Sempre fazer com que se multiplique para a gente poder ter uma condição melhor em outras vidas, para que a gente não comece do zero, como nós comentamos no início, né, da reflexão da noite de hoje, que a gente sempre volte, né, já com uma bagagem, já de uma outra maneira, já diferente. E no capítulo 19, a fé que transporta a montanha, que é outro grande ensinamento de Jesus para nós, um espírito protetor, no item 12, fica aqui o convite de ler, né, na íntegra, ele fala que tudo isso está em nós. Nós somos criados com esse germe. Mas como Deus é bom, Deus é justo, ele fez com que ficasse de forma latente, para que através dos nossos esforços, através da nossa vontade, nós fôssemos fazendo com que essa semente, vamos dizer assim, né, ela vá germinando, para a gente colher esses frutos. E mais do que colher os frutos, né, é fazer com que a gente doe também, que a gente seja a figueira que dê frutos, que também leve aos nossos irmãos. Estamos aqui falando de Jesus, que já é um grande fruto, que a gente possa levar também, como você bem colocou, Kátia, na palavra, que a gente sempre tem uma palavra de carinho, de conforto, uma palavra de fé, de esperança, que isso também é um bom fruto. Não só no material, mas também no espiritual. E que, como diz Emmanuel, não somos bons, mas já conseguimos fazer coisas boas. Então, que a gente possa dar continuidade, até, como disse o Alessio, uma hora, chegar lá e ser bom, né? De uma vez. Mas a gente precisa desse caminhar. E olha que ele diz no final, né? O nosso companheiro, um espírito protetor. No final do texto, ele diz assim: e vos repito, a fé humana e divina, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígio. Então, veja, se nós utilizarmos de fato, com bastante vontade, essa força que nós temos, que nós somos criados com ela, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o melhor por nós, o melhor pelo outro. E como disse Jesus, né? Podeis fazer isso e muito mais, porque nós iremos levar adiante, né? Essa vontade de produzir, de fazer melhor, de ser bom, de estar sempre buscando, né, fazer esse melhor. Então, eu também já vou passando para a Kátia, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que a gente possa, de fato, né, não ser mais, deixar isso para as outras vidas, passou, passou, e daqui para frente, como disse o nosso companheiro Chico, né, não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. Então, que daqui para frente a gente faça germinar essa seiva em nós, né? Que a gente deixe de ser esses galhos secos, mas que a gente seja galhos que dê fruto. Independente do que a gente passar, independente do que tivermos que resgatar, que a gente esteja sempre firme, perseverante nessa nova caminhada. Daqui para frente, né? Que sejamos diferentes, e fazer a diferença, né? Não ser o diferente para
pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, mas que a gente faça a diferença nas nossas vidas e na vida dos outros, do outro, né? Que Jesus nos abençoe. Agradeço demais pelas meninas, o companheiro que estão aqui, né? O, o Alessandro e o nosso companheiro José Luiz de Natal, as meninas que estão aqui conosco, os que entrarão depois no programa gravado, muito obrigado, e que a gente possa dar sempre continuidade, né? Falando, conversando, refletindo e buscando colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, para concluir, né, nossa reflexão, nosso estudo de hoje, Jesus, ele não se importa com os nossos erros, com as atrocidades que nós já cometemos ou que ainda estamos cometendo. Ele só quer uma oportunidade para entrar na nossa vida e colocar essa seiva. Então, que a gente possa abrir essa porta para Jesus e para ele chegar até nós, né? Para a gente poder ser feliz, nos tornarmos pessoas melhores e mais conscientes de que o bem é o que vai nos preencher de verdade, né? Vai trazer essa seiva divina para todos nós. E aí eu convido a todos nesse momento para a gente fazer nossas vibrações finais, vibrando intensamente com todo amor e carinho, todas as bênçãos de Jesus pelo nosso planeta Terra, que essas vibrações cheguem em todos os cantos e recantos do nosso planeta, principalmente nosso amado país Brasil. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os enfermos, por todos aqueles encarcerados, por todos que são descrentes e por todos que cometeram suicídio. Vamos vibrando por todas as religiões que têm o objetivo de fazer o homem crescer, elevando-o até Deus, pelo caminho de Jesus. Vamos vibrando pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crença, de raça ou condições sociais. Vamos vibrando por todas as casas espíritas que têm esse objetivo de levar até o homem até Deus por excelência. Vamos vibrando pela nossa amada casa espírita que frequentamos, que cada dia mais tenha trabalhos proveitosos, auxiliando a todos nós, todos que se achegam ali em busca de socorro, de amparo. Vamos vibrando com muito amor e carinho pela saúde de Denise Manuel Libório, Luiz Bilha Filho e todos aqueles que se encontram enfermos com uma doença que está assolando também a humanidade, que é câncer. Vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os nossos amigos, por todos que se julgam nossos inimigos, em ambos os planos da vida. Vamos vibrando por todos os necessitados do corpo e da alma. E vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, carentes que somos, ó Pai, do seu amor e do seu carinho. Vamos vibrando pela sua web rádio, que nos traz a oportunidade de estudo, de aprendizado, de melhoria pessoal. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Eu desejo a todos uma excelente semana, que Jesus esteja com todos, no lar de todos, solucionando o problema de todos, com todo amor e carinho, que todos sejam muito felizes. Um beijo no coração de todos. Que assim seja, graças a Deus, agradecemos o companheiro que vai estar nos auxiliando, né, a divulgar a palavra de Jesus, a levar a todos, né, que estiverem em necessidade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa semana a todos e até a próxima, se Deus, se Jesus assim nos permitir. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, Kátia, Alessio, companheiros. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Já assinou o contrato, né, Alessio? Vitalício. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.